Bom dia, tudo bem com vocês? Começando mais uma sexta. Hoje a gente vai dar seguimento aí à nossa série Nossas Emoções e a gente vai falar sobre tristeza. Esse sentimento que tem estado muito presente na nossa vida, né, ultimamente, com tudo que a gente está vivendo, com esse momento delicado. Eu vou esperar a Thaís entrar para a gente poder dar início. Mas é difícil, né, gente? Tantas coisas que a gente vem vivenciando aí, que é impossível não se sentir triste em algum momento. A gente vai falar sobre isso, o quanto todas as emoções que a gente sente, que a gente passa, são importantes na nossa vida. Ela tá entrando lá. Vamos ver. Bom dia, Bom dia, tudo bom, Thaís? tudo jóia, e você? Tudo certo também. Deixa eu colocar um filtrinho aqui. Tô tentando achar aqui um. Vamos de filtro, pronto. E aí, tudo bom com você? Tudo jóia, e você? Também tudo certo. Sextou, né? Mais um sextou, estamos aí e vamos falar Hum, de uma emoção muito importante, né? Que eu estava falando no início, que a gente tem sentido com certa frequência, né? Por conta de todo esse cenário delicado, atípico, né? Que a uhum, gente nunca esperou viver, que é a tristeza, né? E como uhum, todas as outras, acho que é importante a gente falar, né, Thaís, que é algo que não dura para sempre, né? Nenhuma tristeza, ela é eterna e são sentimentos, na verdade, né, que derivam dessas emoções que muitas vezes podem persistir no nosso dia a dia e não em si a emoção, né? E a gente uhum. precisa olhar para isso com cuidado, principalmente nesse momento, né? Eu tenho visto bastante lá no consultório o quanto as pessoas têm se sentido mais tristes mesmo, né? Eu acho que é Uhum. natural. Eu acho que a gente não pode desconsiderar o momento. Então, como a gente sempre diz, né? A gente não pode deixar de sentir o que está vindo, né? Porque reprimir é muito pior. E isso pode aumentar de proporção. Então, a gente precisa se sentir triste se tiver que se sentir, faz parte, né? E aí a gente precisa começar a olhar com mais cuidado qual é a frequência disso, a intensidade desse sentimento, né? Para que daí, Uhum. se for o caso, a gente procurar ajuda profissional para dar conta disso tudo, né? Oi, Tuê, tudo É. bom? Bom dia, Paula. Bom dia, Oliveira. Pode. Bom dia, pessoal. Tabata, eu vejo que assim como a raiva, a tristeza também é uma emoção que a gente tenta evitar bastante, porque nos causa muito incômodo, a gente não sabe muito bem como lidar com isso. E outra coisa, a gente tem na nossa mente que é algo assim, que tem que ser logo consertado, que tem que passar rápido, assim, a gente é automático, a gente vê alguém triste e a gente já quer ali animar a pessoa ai, não fica assim não, e acaba muitas vezes até invalidando aquilo que a pessoa está sentindo, né? Ai, é uma bobagem, não fica assim, não tem motivo, vai passar, e vai passar, assim como todas as emoções, mas a gente precisa parar para avaliar o porquê, né, daquilo, e a gente foge tanto da tristeza, assim como da raiva, que a gente muitas vezes não quer refletir sobre o motivo disso para lidar. E com as crianças é a mesma coisa, né? Quando a gente vê que uma criança está triste, está chorando, está tendo um comportamento, né, assim, mais sensível, tá diferente, a gente também fica tentando consertar
o tempo todo, Uhum. né? O choro, principalmente, é algo que a gente acha que precisa consertar, né? A criança não pode chorar, não pode ficar triste, não pode se sentir mal com determinada situação. A gente quer sempre essa busca pela felicidade o tempo todo. E a gente sabe que isso não é real e não é possível, ninguém é feliz o tempo todo, né? E a gente tem que entender e aprender a lidar com isso e olhar para as emoções, assim como para a raiva, para a tristeza também, com mais naturalidade, no sentido de não nos paralisarmos, né, nos sentimentos que essas emoções nos trazem, mas no sentido de absorver e lidar com isso de uma maneira saudável, Uhum. né? Às vezes a gente precisa de ajuda, porque a tristeza, quando muito prolongada, né, pode demonstrar aí um quadro de depressão, que precisa ser avaliado também. Então, assim, é uma emoção delicada, mas que precisa ser vivenciada, porque está relacionado às nossas memórias, está relacionado ao que a gente vivencia no dia a dia, né? E ninguém é feliz o tempo todo, ninguém leva tudo numa boa o tempo todo. Você não é demitido e, beleza, vamos lá, bola para frente, porque assim, até tem pessoas que fazem isso, tá, bola para frente. Mas até um otimismo exacerbado que a gente tem que tomar conta para não estar mascarando, né? Uhum. Ai, eu não posso ficar triste, eu não posso me abater com isso aqui. Então, vamos lá, bola para frente, nem para absorver, para digerir os acontecimentos. Só que a gente sabe que em algum momento a conta chega, Exatamente. Porque ela não né? fecha, né? Então ela vai chegar. Uhum. É. Verdade, sim. Então, a tristeza, a gente, assim como todas as nossas emoções, a gente precisa entender que elas são importantes, que elas não são em vão, que todas as nossas emoções estão nos contando alguma coisa, Uhum. né, sobre nós. Então, é ruim ficar triste? Mas é importante também a gente se afastar da emoção para entender o que está se passando e como que eu vou lidar com isso e como que eu vou resolver essa situação, Uhum. né? Mas se permitir também sentir. A gente quer sentir só as coisas boas, né? Só alegria, felicidade, as realizações. E isso não é possível, porque a vida não é, na vida real não é assim, né? Uhum. E com as crianças é igual. Se a gente quer ensinar para as crianças como lidar com as emoções, a gente precisa aprender a aceitar essas emoções, que elas existem, que elas estão ali, que a gente precisa olhar para elas com cuidado, com carinho, né? E não negar. Exato. E você está falando tanta coisa importante, né? Que você vai falando, me vem várias coisas na cabeça. A primeira delas é que quando tá tudo bem, quando a gente está se sentindo bem, é muito fácil, é muito tranquilo ir vivenciando o dia a dia, seja no trabalho, seja em casa, seja com os nossos filhos. Quando a gente está bem com os nossos filhos, é de boa lidar com eles, né? Porque eles estão cooperando, eles estão ajudando, eles estão fazendo o que a gente Uhum, acha adequado que é eles fazerem. E aí, quando bate essas emoções, quando vem, né, tanto a raiva quanto a tristeza, medo, essas emoções que são consideradas mais negativas, a gente fica perdido. E a gente fica se reprimindo ou a gente fica meio que ignorando, porque a gente não quer sentir aquilo, porque em algum momento, né, da nossa vida nos falaram que aquilo não era bom sentir. Pode ser nossos pais, nossos professores, alguém, não precisa ser necessariamente os nossos pais, mas a gente cresceu ouvindo, ai, não é bom sentir isso, ai, não é bom sentir tristeza, não, você tem que pensar positivo, ainda mais é, agora.
Nossa. Aham. Que quando a gente acha que vai melhorar, o negócio piora, né? Então, não, vamos pensar positivo, vai dar tudo certo. Concordo plenamente, a gente precisa pensar positivo, a gente precisa ter fé em alguma coisa, independente de religião, a gente precisa acreditar, se apegar em algo, porque senão fica ainda mais complicado. Mas é um positivo real, né? A gente não pode se enganar. Igual você acabou de falar, ai, não, eu tô triste, mas peraí, vamos. Não, a gente tem que pensar positivo, mas de uma forma real, concreta e que faça sentido pra gente, né? Então, Uhum. a gente, pra gente poder ajudar os nossos filhos com qualquer emoção, seja até mesmo as positivas, a gente precisa antes olhar para as nossas emoções, como que a gente se sente, e se a gente sabe reconhecer as nossas próprias emoções, porque senão a gente não vai reconhecer a dos nossos filhos, né? Eu até perguntei lá nos meus stories se as pessoas conseguem diferenciar as emoções das crianças, né? E até então, quando eu tinha tirado o print lá, estava 100%, agora mudou um pouquinho. Mas a maioria ainda continua com dificuldade. Por quê? Porque a gente não reconhece as nossas, então como que a gente vai conseguir diferenciar a das crianças, né? Não tem Uhum. como. E aos poucos, quando a gente vai estudando mais, lendo mais, a gente consegue ir percebendo a diferença entre elas. Então, com qual emoção geralmente as pessoas confundem a tristeza? Talvez com a raiva. Raiva é bem Uhum. diferente, né? Então a É. raiva a gente externaliza ela para fora. A gente quer bater, a gente quer gritar, a gente quer, entendeu? Vem para fora, a gente quer colocar isso para fora. A tristeza é diferente. Uhum. A tristeza ela já é mais para dentro, já é mais introspectiva. E aí eu sempre digo que para a gente conseguir ajudar os nossos filhos em qualquer situação, a gente precisa sempre estar observando eles, né, Thaís? Acho que o meio mais fácil da gente conseguir conhecer o nosso filho é observá-lo, mas observá-lo em todas as situações, brincando, brincando sozinho, brincando com os amigos, no convívio social, com a família, com os amigos, em festas, na escola, tudo, né? Comendo na alimentação, no sono, como ele assiste TV, em tudo, porque daí a gente vai entendendo quem é o nosso filho, como que é o comportamento dele no dia a dia, e se de repente a gente perceber que algo está mudando desse comportamento, é um sinal de alerta para a gente ficar mais atenta e prestar atenção. Opa, o que será que está acontecendo no mundinho dele? Porque é o mundo dele, não é o nosso. Começa por aí. Uhum. O que será que está acontecendo no mundo dele que está fazendo com que ele se comporte dessa maneira diferente? Né? A gente está sempre falando aqui que por trás de todo comportamento sempre existe uma comunicação que está sendo feita, que a criança não consegue fazer de outro jeito, né? Quanto mais nova, mais difícil. Do jeito que a gente espera, né? Que a gente gostaria que eles falassem, né? Mas nem sempre isso acontece. Então, tem sempre uma necessidade que, para ela, não está sendo atendida. A gente pode achar que está Uhum. sendo, mas a criança sente como não atendida. Então, a gente precisa olhar para isso. E a tristeza, ela é isso, ela é mais para dentro, né? A criança É. ela fica mais prostradinha, ela fica nada Uhum. interessa, ela não quer brincar muito, se começa a brincar, ela logo já para, né? Ela fica mais manhosa, mais chorosa, às vezes até mais irritada, mas essa irritação é É. diferente da raiva. Né? Você vai conversar com Uhum. ela, ela te responde de um jeito mais rude. E a raiva não, a raiva é na hora, né? É algo mais forte. Então a gente precisa acompanhar esses comportamentos das crianças para a gente conseguir identificar o que ela pode estar sentindo. E sempre olhar o Uhum. antes, né? O que será que está É. acontecendo antes que está causando isso na criança? E é importante isso que você falou dos sinais, né? Na raiva, geralmente, o sinal é uma explosão, uma agitação, uma irritabilidade. Na tristeza já é mais um desânimo.
uma falta de energia, uma vontade de ficar mais reservado, mais calado, mais resguardado. E também é tão interessante que até as nossas expressões faciais são diferentes nesse momento, e a da tristeza, ela comunica muito para a gente, porque é, inclusive, inconsciente, assim, um sinal que o nosso corpo dá exatamente para que a gente receba cuidados, para que a gente receba escuta, né? Então, isso é interessante porque o nosso corpo age dessa forma, né? Até mesmo por conta dos hormônios que estão sendo ali liberados, né? No caso da tristeza. E a nossa expressão facial, ela é no momento da tristeza, ela é um convite para que o outro nos acolha, Uhum. né? E a gente tem se falado ultimamente muito da positividade tóxica, né? Que é sempre você tem que. Nossa, principalmente agora na época da pandemia, você tá triste por uma coisa, pessoa, mas você tem que olhar pelo lado positivo. Olha como que você é abençoado. Olha isso. Então a gente está reprimindo a tristeza até mesmo por medo do julgamento, porque apesar de sermos abençoados, de sermos privilegiados, a gente também sente nesse momento. Uhum. Então, eu acredito muito, né, que para que a gente consiga observar, perceber essas emoções nas crianças, a gente primeiro e autorizá-las, né, a sentir, porque quando a gente percebe esse tipo de emoção, assim como a raiva, a primeira coisa que a gente faz ou tristeza, é correr para a criança e querer, assim, resolver aquilo de qualquer forma. Não precisa ficar triste porque que você tá assim. E aí até dá uma coisa, dá um presente, dá um brinquedo, leva para passear, para que a criança não vivencie aquilo. Mas a gente faz isso porque nós também não sabemos lidar com a nossa tristeza, assim como a gente não sabe lidar com a nossa raiva. Então, o primeiro passo para que a gente consiga ajudar as crianças é a gente fazer por nós. Uhum. É perceber a nossa tristeza, entender a nossa tristeza, Uhum. né? Por exemplo, nesses momentos de pandemia que a gente fica triste alguns dias, por que que vem essa tristeza? Vivenciar isso e daí, né, captar toda a energia que a gente preserva nos momentos de tristeza, porque esse desânimo que dá na gente é exatamente para a gente preservar as nossas energias e preservar essa energia para poder virar o jogo, mas não invalidando aquilo que a gente está sentindo. E nós adultos, a gente acaba fazendo isso, passando por cima. Ai, deixa eu. Não vou olhar para isso aqui, não. Que bobagem. Como que eu posso estar triste se eu tenho trabalho? Tem tanta gente aí que perdeu o emprego. Como que eu posso estar. E a gente mesmo se julga. Uhum. E, assim, a situação que o mundo está vivendo não invalida a nossa, né, assim, a nossa situação, Uhum. né? O que a gente está vivenciando. Sim. Então, eu acredito, assim, para a gente conseguir ajudar as crianças, a gente tem que começar a se ajudar, Uhum. né? A regular as nossas emoções, porque as crianças precisam da ajuda dos adultos para se regularem, né? Até ali pelos 4, 5 anos, elas ainda estão passando por esse processo de aprendizado da autorregulação. Então, precisa do adulto. Mas se o próprio adulto não consegue olhar para suas emoções, o Uhum. que que a gente vai fazer automaticamente? Invalidar a emoção da criança. Uhum. E a gente se incomoda, né? Eu acho que o mais difícil é que a gente se incomoda com o que a criança tá sentindo, né? Então, por isso que a gente quer resgatar ela daquilo lá, né? Tipo assim, É. imagina, não, coitada, ela não pode sentir isso, não. Então, eu vou dar um doce, vou dar um brinquedo, né? E a gente não encontra a felicidade do outro. E mais importante ainda, que eu acho que às vezes a gente se confunde muito e acha que é o nosso dever fazer o nosso filho feliz,
Não é nosso dever fazer nosso filho feliz, né? Ninguém é responsável pela felicidade do outro. É, isso é muito complicado, porque quando a gente pensa nisso, num relacionamento, é meio que a gente coloca a nossa vida na mão do outro, sabe? O outro que vai fazer a gente feliz. Não, se esse outro, por, né, ventura, sair da nossa vida, como é que faz? A nossa felicidade foi embora para sempre, né? Então a gente precisa dar condições de um ambiente saudável, amoroso, respeitoso, acolhedor para o nosso filho, para que ele mesmo encontre a sua própria felicidade. Porque é ele que vai caminhar pelas próprias pernas daqui a um tempo. Então ele precisa encontrar o caminho dele. A gente não vai estar junto o tempo inteiro. Então a gente precisa desmistificar isso. Não somos responsáveis pela felicidade dos nossos filhos. Nós somos responsáveis por dar um ambiente saudável para ele, para que ele possa encontrar o próprio caminho, né? E aí a gente Uhum. se incomoda. Eu até contei outro dia, né, que as crianças estavam andando de bicicleta e o Léo caiu, eu estava um pouco mais para trás, não conseguia chegar rápido aonde ele caiu e tinha uma moça do lado. E rapidamente ela deu um pulo, saltou, literalmente, ela saltou e já foi levantar ele do tombo, sabe? E eu vi que não foi nada demais, senão eu teria realmente corrido, né? E já levantou ele já ficou até meio assustado, né? Porque, tipo, outra pessoa e tal. E porque as pessoas não conseguem deixar a criança vivenciar aquilo, né? Então, geralmente, quando eles caem, lógico, se não for algo grave, eu até espero para eles levantarem sozinhos, tal. E depois que eles levantam, eu pergunto: machucou, filho? Às vezes é até engraçado, né? A gente segura o riso. Machucou, filho? Não, não machucou? Então tudo bem, vamos levantar, vamos continuar. Aí sim, é, é um momento de, então, bola pra frente. Se de repente começou a chorar, né? Não é, ai, passou, não, nem ralou, nem machucou. Aí a gente quer contornar toda aquela situação, né? Então aí eu pergunto, vamos, tá doendo, não tá doendo? Se tiver doendo, tudo bem, vamos passar uma água, vamos lavar. É o conforto, não é para de sentir, para de chorar, já passou, não foi nada, tirar a criança daquilo ali, né, gente? Então a gente Uhum. tem que se permitir sentir tudo isso também para poder permitir que as crianças sintam. A gente não pode, se não cresce adultos igual a gente, né? Na verdade, a grande verdade é essa. Senão eles vão crescer não sabendo o que é uma tristeza, o que é uma frustração, né? E aí a gente, Uhum. porque acho que deriva também um sentimento que deriva da tristeza é a frustração, né? Muitas vezes a frustração pode nos causar raiva, mas ela também pode nos causar tristeza. E a tristeza ela é Uhum. mega importante porque nos indica que algo não vai bem e que a gente Uhum. precisa fazer alguma coisa, né, para que a gente se sinta melhor. Então, ela também é um caminho positivo, se a gente olhar por esse lado, de que a gente tem que se mexer, tem que fazer algo Uhum. diferente do que está acontecendo para a gente encontrar o que nos faz bem. É, Tem é isso mesmo. comentando aqui. A gente tem muito medo da tristeza, da raiva, mas elas precisam ser vivenciadas, até porque você falou aí, né? Os pais não têm obrigação de fazer os filhos felizes e vice-versa. Os filhos também não têm obrigação de fazer os pais felizes, né? É uma responsabilidade muito grande, porque a gente sabe que muitos adultos depositam nas crianças todas as suas expectativas, talvez até de realizar aquilo que não realizou, Uhum. né? Então, assim, ninguém tem. Eu acho que é colocar uma responsabilidade muito grande na mão do outro e um poder também muito grande na mão do outro. Imagina, essa pessoa tem o poder de me fazer feliz ou de estragar a minha vida. Uhum. É muito poder e muita responsabilidade para uma pessoa só. E também, né, Tabata, a gente lembrar que assim como a tristeza e a raiva são emoções que passam, a alegria, a felicidade também. Porque o que acontece é que as pessoas ficam numa busca de uma felicidade eterna.
de uma felicidade no extraordinário, Uhum. né? Precisa acontecer algo muito grande para que eu me alegre, para que eu seja grato, para que eu seja feliz, né? A gente fica esperando uma coisa gigantesca acontecer e não é assim, né? Quando a gente estuda, se aprofunda, se conhece, a gente vai percebendo que felicidade são momentos e que são, às vezes, no simples, em algo muito simples, Uhum. né? E Thaís, você está falando aí, eu estou lembrando de um atendimento que eu tive, né? Que eu dei um exercício para a pessoa fazer, justamente para ela pensar sobre isso, né? Todo dia de noite, escrever. Eu gosto que Uhum. escreva, tanto que a gente fala lá do nosso Do do caderno de caderno de atividades. atividades guiadas, que a pessoa não é só ler, a pessoa precisa sentar e escrever, porque tira do abstrato e tudo mais. Então, eu dei uma atividade para ele. Gente, estou vendo vocês colocarem coraçõezinhos aqui. Apertem aí, porque daí o Instagram entende que é uma live relevante e distribui para mais pessoas. E vocês ajudam a gente, tá bom? E se vocês estiverem gostando também, cliquem aí no aviãozinho e chamem mais pessoas para participar aqui com a gente. E aí eu passei para ele essa atividade de escrever no fim do dia 3 coisas que ele era grato por ter acontecido no dia a dia. No dia dele. Porque o que que acontece? Às vezes, a pessoa realmente fica esperando, hoje não aconteceu nada demais. Eu estava esperando uma resposta, não tive essa resposta. Então, ela entende que não teve nada de bom no dia dela. Será? Será que não teve Uhum. nada? Um abraço que você. Tudo bem que não estamos podendo receber abraço, mas de repente um abraço do seu filho, né, que você recebeu inesperadamente, um te amo que alguém falou para você que você não estava esperando, são coisas pequenas, então a gente sempre fica esperando, esperando, e de repente não chega, e daí? Você vai deixar a sua vida passar porque você está esperando? E aí você estava falando, eu também, né, da questão de dar o poder para o outro, e isso é muito complicado, porque assim, ó, eu só vou mudar se meu filho me obedecer. Eu só vou mudar se meu marido fizer o que eu quero que ele faça. Eu só vou meu, não tem Uhum. como, a gente não tem controle sobre o comportamento do outro. A gente também está sempre falando aqui que a gente não consegue controlar o nosso filho. Se ele for bater em alguém, ele vai bater em alguém e, entendeu? Não tem como. Então, essas são questões muito importantes para a gente pensar. Só vamos ler aqui que o pessoal Uhum. foi escrevendo e a gente não leu. É. A Kelly escreveu aqui: estou percebendo várias mudanças no comportamento do Arthur, principalmente por falta da escola. Gente, nós estamos sofrendo nesse momento, não estamos? Mas as crianças sofrem muito mais que a gente, né? Eu sempre falo que eles estão vivendo a rotina que não é deles, né? Eles estão vivendo o nosso dia a dia. Se a gente está trabalhando em casa, eles têm que esperar a gente parar de trabalhar, eles têm que entender que a gente está trabalhando, ou eles têm que fazer aula online, e eles não estão acostumados com isso, nem nós estamos acostumados com isso. Então, eles sofrem muito, né? Eles perderam também uma coisa que é muito importante, que é a interação, né, social, é o encontrar com a professora, com os colegas, é mudar de ambiente, porque às vezes não está sendo possível nem mudar de ambiente, né? Exato. Muita gente não tem essa possibilidade. Então, a criança, ela precisa dessa interação, Uhum. né? Mas é um momento que vai passar também, e aí é acolher, é conversar, né? É mostrar empatia, mostrar que entende, né? E que isso vai passar em algum momento, mas que entende, né? A gente também tá triste, a gente também fica abalado, a gente também tá de saco cheio, para falar a Isso que eu ia verdade, falar. né? Então, assim, é normal. Então, o que que a gente pode fazer? É acolher, porque, né, não tem que negar isso que está sentindo. É acolher, é conversar,
tentar proporcionar outras coisas sempre que E possível, acho que a gente é o tem que tempo de falar também da qualidade, gente, né? né, Thaís? E É, a gente também também. está se sentindo triste porque às vezes acontece de você estar triste e você não querer demonstrar para a criança. Óbvio que você Uhum, não vai desabafar com ela ou, né, debulhar em lágrimas na frente da criança. Porque ela também não vai ter maturidade para entender o que está acontecendo, né? Ela não tem todo esse aparato aí para entender. Mas conversar com ela no momento que você estiver triste, se você estiver chorando, né, mais tranquilamente, digamos assim, conversa, filho, eu também me sinto triste. Para mim também tá difícil. É um momento que a gente nunca viveu, a gente tem dúvidas, mas assim, dentro da linguagem dela e até o uhum, ponto que seja saudável essa conversa. Você não é. vai falar, tem muita gente morrendo, não sei, não, né? Pelo amor de Deus, também sejamos sensatos nesse sentido, né? Mas dizer que para você também tá difícil, que antes você trabalhava fora e agora você vai ter que, você também tá trabalhando dentro, que você sente falta do seu trabalho, dos seus amigos, que antes vinha pessoas na sua casa e agora também não vem. Então acho que essa troca é importante, mas sempre pensando até qual é o limite que você pode chegar com a criança por conta do quanto ela consegue entender disso tudo, tá? Uhum. Daí a E tua. observar também, né, Tabata, se essa tristeza está se prolongando, se é uma mudança de comportamento, gente, eu vejo como normal, porque o nosso comportamento também mudou com a Uhum, pandemia, né? Então, é sempre manter o diálogo, como a Tabata falou, falar da gente também, né? E sempre o que eu vejo que é muito importante, sempre acolher, validar o sentimento, mostrar que você entende, pensar, né, o que que a gente pode fazer de diferente num fim de semana para sair um pouco dali. E a falta de rotina também altera muito o comportamento, né? uhum. Porque mudou. Talvez agora, nesse ponto, a gente já tenha conseguido estabelecer uma nova rotina, mas ainda assim não é aquela rotina ideal, né? De estar na escola, de ter contato com os coleguinhas, Uhum, mas a gente olhar para isso também como algo que precisa ser acolhido, mas que não precisa ser negado. E se for algo que uma tristeza persistente, é importante buscar também uma ajuda profissional, uhum, né? Um psicólogo para avaliar, para ver se está dentro da normalidade, uhum. né? Ou se está excedendo, né? Porque, como a gente disse, a tristeza, se ela ficar persistindo por muito tempo, é preocupante, porque pode levar aí uma ansiedade, uma depressão, né? Uhum. E Então, assim, tem aumentado muito. Tem aumentado uhum, muito os números de depressão. Precisamos falar sobre isso, de suicídio, de tentativas de uhum, suicídio, inclusive com crianças, né? Não muito novinhas, mas com crianças, adolescentes. Precisamos, aqui a gente fala bastante sobre criança, mas a gente precisa olhar muito para os nossos adolescentes. Porque pensa só, as crianças crescem e se desenvolvem na interação com o mundo, né? E as crianças que são de quarentena, né, que nasceram em meio a essa quarentena, vem todo mundo de máscara. Elas vão estranhar quando tudo estiver normal e não, as pessoas não estiverem mais de máscara. Elas não estão tendo contato com as outras pessoas, então a gente precisa, de alguma forma, estimulá-las mais também por falta desse contato social. E os adolescentes, nós fomos adolescentes aqui, né? A gente quer sair, a gente quer curtir a uhum. vida, a gente quer experimentar coisas diferentes. E o que Fazer parte de um grupo, fazer né? parte Porque o exatamente? adolescente, o principal para o adolescente é fazer parte de um grupo, se encontrar né, quem ele é, descobrir Uhum, quem ele é ali no meio né, naquela dinâmica. Então tá sim. tudo mais limitado, né? Então a gente precisa olhar para esses adolescentes também com mais cuidado
e mais atenção, porque daí cada vez mais eles vão se enfiando, ó, no celular, o que que eles estão acessando, o que que eles estão tendo É. contato. Então, precisamos olhar para isso, né? A Tuê escreveu aqui, as emoções das crianças agora estão mais à flor da pele por falta de uma rotina, principalmente a da escola. Aqui estamos no processo de identificação de tristeza com raiva. De tristeza e raiva. E raiva. Eu acho que todos nós estamos, né? Igual eu falei, e a Thaís também. Nós todos estamos passando por esse turbilhão de emoções, mas acho que o mais importante é a gente conseguir realmente identificar, diferenciar, né, o que é uma coisa da outra, porque a gente vai agir de formas diferentes. O acolhimento sempre vai ter que existir, mas se for uma raiva, a gente vai ter que dar ferramentas e opções diferentes para a criança ou adolescente externalizar isso. Se for uma tristeza, a nossa postura é outra. Então, se a gente age de maneira igual para todas as situações, os resultados não vão ser bons, né? Porque eles Uhum. requerem, essas emoções, esses sentimentos requerem que a gente faça coisas diferentes, né? Uhum. Mas, deixa eu ver se mais alguém escreveu. Acho que não. Escreveu aqui, eu não lembro o nome dele, da paternidade positiva. Muito importante também é sempre lembrar que somos os adultos, sim, né? Quando entramos em conflitos, regredimos para a idade de nossas crianças. Quantas vezes a gente faz isso? Falas muito pontuais a de vocês, muito bom estar aqui. Que bom que você está aqui com a gente também. Obrigada. Obrigada por nos acompanhar aqui, com certeza, né? A gente sempre precisa lembrar que somos o adulto dessa relação. Então, Uhum. a gente fala muito dos processos de birra das crianças, né? Quantas vezes a gente não faz birra sendo adulto? É. Tendo já o nosso córtex aqui pré-frontal. Eita, enrolou. Pré-frontal Frontal. desenvolvido, né? E aí a gente cobra da criança coisas que a gente não faz. E até você falou da regulação emocional, né? Eu fiz um post ontem, acho, falando sobre isso, né? Como que a gente ajuda a criança a se autorregular? Uhum. A gente se regulando primeiro, a gente não apaga É. o fogo com gasolina. A gente não ajuda no caos entrando junto, né? Então a gente Uhum. precisa ser calmaria aí nesse momento. Então, por isso que a gente sempre está falando, começa por nós adultos, com certeza. Eu fiz até um post sobre Dé, como obrigada. podemos regular as nossas emoções, porque outro dia eu fiz uma live à noite e aí quem estava lá falou muito isso. Eu tenho muita dificuldade de lidar com as minhas próprias emoções, então eu não consigo ajudar meu filho. Aí eu falei, opa, peraí, então vamos fazer um post aí para falar para, né, os adultos como que nós podemos regular nossas emoções. Uhum, Porque é o que a gente sempre fala, né, Tabata? Começa por nós. Se eu não sei regular as minhas emoções, como que eu vou conseguir ajudar a criança? uhum. Não tem como, Provavelmente eu vou entrar no caos junto com ela, porque o jeito que eu né? Ou lido. vou invalidar, né, aquilo que ela está sentindo, porque se eu não consigo aceitar e acolher as minhas emoções e vivenciar aquilo, eu não vou permitir também que a criança faça isso. Uhum. Então, sempre começa pelos adultos, né? E eu acho Sempre começa por nós. Eu acho que é uma coisa importante, né, Thaís, a gente falar. Ele escreveu o nome dele aqui, é o Zeca. Obrigada, Zeca. Que é importante a gente falar que a gente, mesmo tendo dificuldades para identificar os nossos sentimentos, as nossas emoções enquanto adultos, a criança ela tem mais dificuldade ainda, Ah, né? Então, se ela está sentindo uma raiva, se ela está sentindo uma tristeza, é muita coisa para ela dar conta. Então, por isso que o nosso papel enquanto adulto, enquanto responsável por ela ali,
é ajudar ela a se organizar novamente. Então a gente é espelho para ela, né? Uhum, Se a gente fica nervoso, repara nisso no seu dia. Se você está muito irritado, a sua criança ela também vai ficar irritada, por mais que ela não esteja. No seu é, trabalho, se alguém está de mau humor, vai contaminar aos poucos as contamina. outras pessoas, porque isso faz É, parte do nosso processo, dos neurônios espelhos, neurônios espelho que a gente tem, né? A gente se identifica muito com o que o outro está sentindo. Então, se a gente uhum, tá calmo nesse momento, pelo menos externalizando a calma, mesmo que por dentro você esteja, né, aí sentindo muitas coisas, a gente consegue ajudar melhor o nosso filho. Então, nessa coisa da tristeza, permita você sentir, permita seu filho sentir, né? E se você souber como que você consegue voltar para o seu estado mais tranquilo, mais calmo, não diria de felicidade, mas de uma tranquilidade mesmo, né? Você vai conseguir ajudar seu filho a encontrar coisas que ele também se sinta melhor, né? Não é uhum. resgatar ele numa rapidez daquilo que ele está sentindo, né? Deixa ele sentir, porque se a gente dá um brinquedo, se a gente distrai, né? Tipo assim, ah, então vamos fazer não sei o quê, não para de chorar, pega e dá um doce. A gente não vai ensinar ele a lidar com isso. A gente vai estar, inclusive, desvalorizando o que ele está sentindo. Agora, acho que é importante diferenciar momentos de momentos, né? Vamos dizer que foi uma perda, né? Nesse momento que a gente está vivendo, né? Até perguntei lá também. Muitas perdas estão acontecendo, então de repente a criança sente isso. Aí é diferente um pouquinho, né? Se você quiser agradar nesse sentido de vamos fazer uma coisa que você gosta, um doce que você curte, né? Fazer alguma coisa com a criança ali no sentido de dar alguma coisa para ela é até compreensível, né? Uhum. Agora a gente É, precisa saber diferenciar esses momentos. uhum, e assim, Tabata, eu acho que a gente, né, pode fazer isso, mas eu não vejo como isso como seja resgatar. A gente precisa tomar cuidado para ver a criança triste. Ai, vamos ali fazer um doce. Ai, vamos. Não, filho, eu tô vendo que você tá triste, Conversar né? Eu sobre tô aquilo. percebendo pelo seu rostinho, pelo jeitinho que você tá deitado aí. Eu tô vendo que você tá triste. Vamos, quer falar por que que você tá assim? Olha, é normal. Eu também me sinto assim às vezes. Quando eu me sinto assim, tal coisa me ajuda. Passear, caminhar me ajuda. Vamos caminhar juntos, Uhum. né? E assim, falar para a criança sobre aquela emoção. Ah, quando eu tô triste, eu também fico com vontade de ficar deitadinho. Quer ver um filme juntos e tal? Então, assim, ter esse cuidado de, lógico, a gente tem que mediar, né, da situação, porque como a gente sempre fala para as crianças pequenas, principalmente, os adultos, né, responsáveis ali pela criança, eles são os primeiros agentes emocionais delas, então é responsabilidade dos adultos ajudá-las a passar por isso e também compreender que é normal se sentir assim, a gente também se sente, nomear isso para ela, né? Olha, quando eu tô triste, eu me sinto assim, será que é tristeza que você está sentindo? Porque às vezes a gente também já chega definindo, né? Para criança, ah, você tá triste, né? Ai, você tá, não, olha, nossa, eu tô te vendo aí com uma carinha desanimada. Eu fico assim quando eu tô triste. Será que você tá triste? O que que aconteceu? E aí pensar, o que que aconteceu no dia a dia dessa criança para ela estar desse jeito? E Uhum. aí ir falando sobre isso e convidá-la a sair desse estado de alguma forma que ela goste, dando uma sugestão, mas sempre validando, né, Tabata, isso que a criança está sentindo, porque é assim que a gente mostra que todas as emoções são permitidas, né, mas que a gente não precisa paralisar, ficar Perfeito. ali paralisado naquela situação, Uhum. Você falou uma coisa né? legal aí, Thaís. Eu já senti.
já me senti perdida e na dúvida de nomear os sentimentos com medo, não da dúvida do que ele está sentindo, do que é o sentimento em si, mas deu. Ai, fugiu a palavra, deu tá. Ai, Influenciando. isso. Não era bem essa que eu queria falar, mas influenciar o que ele tá sentindo. Uhum, De repente não é, e aí eu falo que é, por exemplo, ciúmes, né? Eu já fiquei meio assim, mas será que é ciúmes? Eu falo, ai, filha, eu tô sentindo que você tá com ciúmes. Mas uhum, será que era? Então você falou uma coisa que acho que é legal, ao invés de falar já de cara sobre o sentimento, olhar o que a criança está demonstrando fisicamente, como que está a afeição dela, né? Como que ela está se posicionando ali. Então você pode falar, olha, tô percebendo que seu rosto tá vermelho, né? Que você tá com uma cara meio assim fechada, você tá com raiva. Ou eu tô percebendo que seu olhar tá meio caidinho, que você tá meio uhum. fechadinho assim, você tá triste, filho, né? É, Porque aí você também vai mostrando para a criança o que essa emoção causa fisicamente, porque isso também nos ajuda, é. inclusive, né? Porque se Uhum. você perceber, né, a gente está falando aí das principais diferenças entre raiva e tristeza. A raiva, como a Thaís disse, é essa explosão. Eu quero pôr para fora, eu quero me jogar. Já a Uhum. tristeza, eu meio que me fecho, né? Eu até fico É. como que fala? Com um corpo mais introspectivo, olhar mais para baixo, assim. Quem tá É. com raiva não fica assim, gente. Desânimo, né? Um desânimo, né? Então, aos poucos, quando a gente vai estudando mais sobre, a gente vai conseguindo diferenciar melhor, né, Uhum. essas coisas. E acho que o que é mais importante ficar para vocês, que não é a emoção que dura para sempre. São sentimentos que podem Uhum. permanecer se a gente alimentar, igual a gente está falando sempre, né? Então, por exemplo, da tristeza, quais são os sentimentos que podem ficar? A frustração, o desânimo, às vezes culpa, Impotência, né? Sensação de impotência. impotência, de insegurança. Uhum. Tudo isso vai derivando, né? Então não é que a pessoa está só triste, ela está se sentindo. O que está por trás dessa emoção? Que daí eu acho que a gente ajuda também melhor a criança a se ajudar também, né? Porque a tristeza em si é algo muito vago, mas o que está derivando? Ela está se sentindo insegura? Por exemplo, ela foi começar a andar de bicicleta, eu lembro do Léo, né? E ela não conseguiu. Ela tá triste por conta disso. Mas o que mais? Tá se sentindo insegura de tentar ir de novo? Tá se sentindo frustrada? Poxa, não vou conseguir, né? Então é legal a Incapaz, gente né, Tabata? ir investigando cada vez mais, né? E sempre reforçar, principalmente no momento que a gente está vivendo agora, se esse sentimento, se vocês perceberem que vocês, inclusive, não são as crianças, estão Uhum. com esse sentimento, com essa emoção muito persistente, numa intensidade muito grande, sem vontade de fazer as coisas o tempo inteiro, procurem ajuda, né? O É, quanto a gente isso conseguir olhar mesmo. para isso antes, mais fácil a gente vai conseguir retomar a normalidade. Até porque o adulto ele só vai conseguir cuidar bem da criança e ajudá-la com as emoções e os sentimentos dela se ele estiver se cuidando. Uhum, Porque se o adulto está ali num estado de tristeza constante, de depressão, ansiedade, ele não vai ter disposição é. para lidar com o que acontece com a criança, Uhum, né? Então, assim, essas aulas nossas, o objetivo, gente, é ajudar vocês a lidar com as emoções das crianças, mas eu vejo que principalmente é ajudar o adulto a compreender as próprias emoções, a aceitá-las, a acolhê-las, porque a gente tem muita dificuldade disso, uhum, né? E não tem como você não ter educação emocional nenhuma
né? Não ter domínio nenhum sobre o que você sente. Domínio que eu digo é de conhecimento mesmo, de você não se conhecer e aí querer ajudar a sua criança. Hum. Como que você vai fazer isso? Porque aí os seus sentimentos e as suas emoções você esconde, você deixa de lado. E aí você vai querer ajudar a sua criança? Como? Como que você vai lidar com a sua raiva na hora ali dos conflitos? Lembrando que a gente é Vai exemplo, esconder? né? Se a gente esconde, Exatamente. é a coerência, né? Que a gente sempre Hum, fala, que nós falamos bastante disso também, no workshop, né? Da coerência entre o que a gente faz, o que a gente fala. Se a gente fala, não, filho, sinta tristeza, que não sei o quê, mas a gente não se permite, gente, a criança, por mais pequena que ela seja, ela é inteligente. Às vezes a gente menospreza isso e ela percebe que você fala uma coisa, mas uhum, faz outra. E aí ela fica confusa, ela não vai chegar para você e falar: "Ah, peguei, hein? Você tá falando uma hum, coisa e tá fazendo outra". Ela não vai conseguir falar isso, mas ela percebe. E ela vai demonstrar isso uhum. como? No comportamento. Porque daí ela vai ficar em dúvida, mas eu posso demonstrar ou eu não posso demonstrar? Porque minha mãe não faz isso. Então, É. ela fica confusa. Como que vai ensinar a criança a redirecionar, a expressar a raiva dela de uma forma positiva, se quando você tá com raiva, você grita, joga as coisas, trata a criança mal? Uhum. É incoerente. Ou então, como falar para ela, filho, tudo bem ficar triste. Isso, se quando você sente tristeza, você camufla isso, fala, não, vamos lá, vamos embora, porque eu sou abençoada, eu não posso sentir tristeza. Aí a Vamos ser criança vai, mas evoluídos. Tipo assim, exatamente. você tá Então, escorrendo uma lágrima aqui, a criança pergunta se você tá chorando. Não, não tô chorando, não. né, gente? Não, tô feliz, tô chorando mas é Felicidade. de felicidade. A gente até chora de felicidade. É. Mas aí, qual a mensagem que você está passando para a criança? Nossa, eu só posso chorar se for de felicidade. Quando eu estiver triste, eu tenho que me esconder. Uhum, Ou a criança nem sabe que essa emoção existe, né? exatamente. Porque ela nunca te vê triste, então isso, E né, não é real para ela. não é, vamos olhar mais para isso, né? Eu lembro que eu até atendi um casal que a mãe falava isso, que às vezes ela tinha vontade de chorar no momento ali difícil da situação e tal, e ela fingia que não estava acontecendo nada, né? E aí a gente conversou sobre isso e tal, e aí acho que umas 2 sessões depois, ela contou que aconteceu algo, né, nesse sentido, e que ao invés dela esconder, ela compartilhou. E ela falou que a reação da Uhum, filha foi muito legal, que foi dessa de uhum, acolher, né? A filha mudou uhum. na hora também, já entendeu o que estava acontecendo e foi tentar acolher no sentido, ai, mamãe, desculpa. E aí elas começaram um diálogo muito legal. Então a gente se Uhum, esquece muitas vezes que são esses momentos difíceis que faz a gente crescer, que faz a gente evoluir, né? Vamos supor que se a gente não tivesse problema nenhum na vida, que a gente vivesse feliz o tempo inteiro, o que seria da gente? uhum. Não sei nem imaginar, porque, né, nunca vivi isso. Mas como será a nossa vida se tudo fosse lindo, se tudo fosse maravilhoso? Será que a gente ia, é, evoluir mesmo como ser humano e aprender coisas importantes para a gente, se tornar uma pessoa melhor? Então, os momentos quando a gente traz aqui, por exemplo, a gente trouxe das emoções que a gente tem como negativas, né? A raiva e agora a tristeza. O que a gente quer deixar de mensagem para vocês é que elas são importantes também e que tem o seu ponto positivo dentro delas, né? Então, a tristeza é isso, é Uhum, você olhar para aquilo que está te incomodando e buscar se encontrar, se conhecer melhor para saber o que que te faz bem. Se aquilo não te uhum, faz bem, por exemplo, você está triste é, numa relação, né, que você não está feliz e tal, então o que que você precisa fazer para você se sentir melhor nessa relação?
Você não está Uhum. feliz com a forma como você está tratando o seu filho. Você se sente triste, frustrada, insegura. Então, o que que você pode fazer para melhorar essa relação, né? Então, esses sentimentos que nos traz coisas ruins, eles servem para a gente olhar, para a gente se conhecer, inclusive. Uhum. Então, é isso. Todos os sentimentos e as emoções, eles são importantes de alguma forma, né? Se a gente fosse feliz o tempo todo, a gente não saberia o que que é felicidade. Se houvesse só momentos bons, talvez a gente não valorizasse. Exatamente. Quando algo, né, legal acontece, a gente só vive ali, né, naquela linha reta. Então, E assim, só as existe coisas vão deixando de felicidade, fazer sentido, né, só também existe pra gente. felicidade porque existe tristeza. Uhum. Porque realmente É, a vida é e aí também você paralisa ali, né? Uhum, Vai evoluir para quê? Se é sempre ali uma constante, para que uhum, que a gente vai evoluir, se conhecer melhor, uhum, né? Se motivar a ir atrás de outras coisas, de outros interesses. Então, tudo que a gente vive é importante. uhum, Tudo que a gente sente é importante para nos direcionar, né? É, na nossa vida mesmo, para nos guiar. Então, a gente precisa entender que todas as emoções, elas nos trazem mensagens, elas nos mostram o que que é importante, o que que incomoda, elas nos deixam saber mais de quem nós somos, uhum, né? E assim, só uma coisa que a gente já falou numa outra aula que é importante, que quando você for falar da raiva, da tristeza que você sente com o seu filho, deixa claro para ele que a culpa não é dele. Porque a criança, ela tende a achar que tudo é sobre ela. uhum, Então ela, ai, minha mãe tá triste, ai, será que eu fiz alguma coisa? Ou ai, minha mãe tá com raiva, será que eu fiz alguma coisa? Então também é deixar claro que ninguém é responsável pelo que nós sentimos e deixar isso claro para a criança. Eu tô triste, sim, filho, por isso não é sua culpa, você não tem responsabilidade nisso. Verbalizar mesmo, a culpa não é sua. Você não tem responsabilidade sobre isso. Porque se não fica subentendido e a criança interpreta que é sobre ela. Tudo para a criança, na primeira infância, é sobre ela, uhum. Isso não é egoísmo, né? né, Thaís? É a forma Não. como ela interpreta mesmo as situações, né? Porque se a gente tá brava com ela entende que é culpa dela, mas na verdade Uhum, fomos nós que nos descontrolamos e estamos externalizando a nossa raiva, jogando para cima da criança, né? Algo que ela, lógico, ela nos despertou. despertou alguma coisa, mas a gente escolhe se a gente, como que a gente vai agir sobre isso, entende? É algo que a Uhum, gente pode escolher. A gente não escolhe o que a gente sente, mas a gente escolhe como que a gente pode agir a partir do que a gente está sentindo. Isso precisa ficar muito uhum. claro. A gente não escolhe a emoção. A emoção vem e pronto. A gente não, agora não vou sentir. Estou vendo um leão, não vou ficar com medo. Não, não tem como. É. Veio e boa. Mas o sentimento, que é a interpretação dessa emoção, a gente pode lidar. Então, tanto que a gente está falando aqui, que a gente esconde, a gente reprime, né? Então, se eu consigo esconder os meus sentimentos, eu também consigo escolher o que eu vou fazer com ele. É Uhum, isso que a gente fala. Certo, é. pessoal? E a gente só consegue escolher o que fazer, gente, quando a gente consegue reconhecer essa emoção e esse sentimento, vivenciar isso, para Uhum, então escolher como agir, uhum. né? Sim, sim. Certinho, Ó, a Tuê tá pessoal? falando aqui, nossos filhos são nosso reflexo, principalmente no dia a dia. Acho que é sobre o que você estava falando. O Zeca, negociando com o que não queremos para as nossas crianças. Lá na frente a conta fecha, lei da semeadura. Isso É aí. bem isso mesmo.
Isso aí, gente. Mais alguma dúvida, pessoal, para quem está aqui com a gente ainda? Vocês são luz. Obrigada, Obrigada, Tui. Tui. É sempre uma troca, né? Eu Uhum, acho que é legal a gente estar aqui sempre, assim, porque além da gente ensinar, a gente também aprende, né? Então, é muito muito. gostoso isso, da gente fazer essa Uhum. troca aí entre todos nós. Tudo bem, então? Sextou? Vamos lá? Sextou, vamos lá. Obrigada, Obrigada, pessoal, que pessoal. esteve aqui com a gente. Uma ótima sexta, um bom fim de semana, bom descanso. Tabata, muito obrigada. Obrigada, Foi Thaís. ótimo. Até a Vai próxima. ficar salva lá no seu IGTV, né, gente? Então, Espero que sim. compartilhem com outras pessoas, né, para a gente espalhar essa mensagem por E a aí. próxima, acho que é sobre alegria mesmo? Agora não Acho que lembro, sim. mas acho que é sobre É, agora alegria. eu também não estou lembrando. Tá bom, então, Acho gente. também. Um beijo. Um beijo, Tchau, bom tchau. dia. Tchau, tchau.